A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Deus abençoe nossos irmãos que estão chegando, Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso culto hoje com oração de intercessão para que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, para que o Senhor possa nos enviar a sua palavra. Vamos receber o nosso irmão Celso que estará orando. Amém? Logo depois estaremos louvando. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, você que está aqui presente fisicamente, você que está na internet. Se possível, coloque a mão no seu coração. Amém. Senhor, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Glória. Senhor, aqui estamos, Senhor, porque cremos que o Senhor é tudo para nós. A Tua palavra é que nos liberta. Amém. A Tua palavra é que nos traz o conforto. A Tua palavra, Senhor, é quem direciona em nossas vidas aquilo que devemos fazer, Aleluia. agir, aquilo que devemos, meu Pai, proclamar a toda a terra para que a Tua palavra possa ser, Bendito meu Pai, seja o Senhor, transferida aos corações. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar esse culto em nome tudo de que for Jesus. feito, do Amém. louvor, das orações, da palavra, para que possa penetrar nos corações de todos aqueles que ouvirem e que eles possam meditar, que eles possam, meu Pai, absorver Aleluia. a santidade do Senhor no Amém. meio dos corações, Glórias. no meio da Tua palavra e das Tuas ações. Glórias. Toma o nosso pregador hoje, Pastor Américo, em Tuas mãos, que o Senhor possa usá-lo e que o Senhor Aleluia. possa abençoar a todos os que aqui estão presentes. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações para a Tua mensagem. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a você que está nos assistindo e a nossos irmãos em Cristo Jesus, a família de Deus que está aqui. Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, pastor. Pai do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Deixa eu colocar um instrumento aqui, porque senão fica fora do tom. Quando pede para botar, nós temos que botar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Jesus da glória. Ajude-nos. Agora sim. Justiça.
A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se a nossa irmã preparou um versículo, alguma coisa, está com oportunidade. Se a irmã quiser vir trazer uma reflexão rápida. Amém? Glória a Deus. Se quiser, depois do próximo hino, a irmã está com a oportunidade de trazer um versículo, uma palavra do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos um amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, tua vida do Senhor, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou bom com você, o amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou bom com você, o amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos um amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, tua vida trouxe a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras, eu sei. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Aleluia! A Ele toda a honra e toda a glória. Se a irmã quiser trazer um versículo, uma saudação, está com a oportunidade. Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Bendito seja com a parte do Senhor. Amém. A passagem que eu vou ler fica lá em Lucas 18:7. Glórias. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Amém. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluia. Glória a Deus. Aqui, né, Deus ele fala sobre a fé, né? A fé que nós temos que ter, não no que nós vemos, né? O que está acontecendo. Porque muitas vezes nós oramos, mas parece que a coisa até piora, né? Fica até pior ainda mais para que a gente venha ficar mais fraco na fé. Mas nós não temos que ficar, nós temos que permanecer, porque Deus, Ele vai fazer justiça, né? Aqui é a parábola, né, que Deus fala da viúva, né? Que a viúva, a passagem, a parábola do juiz iníquo, que a viúva ia todo dia, né, bater, né,
cobrando do juiz. Então Jesus falou, e Deus não fará a mesma coisa? Então, se você está orando e não está acontecendo, continue orando, continue crendo na palavra, porque a palavra ela é viva e eficaz, né? Glória a Deus. Deus, ele pode até demorar para a gente, mas tudo vai acontecer na hora certa. Deus é um Deus de justiça. Ele nós temos que continuar crendo no que Deus fala. Glória. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se é para o nosso bem, vai acontecer. Aleluia. E várias vezes a gente ora por coisas que não é, que Deus está vendo que não é para o nosso bem. Amém. Mas Deus ele vai fazer acontecer algo até melhor do que nós pedimos, né? Porque Aleluia. os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, né? Eu sempre falo com uma amiga minha, ela está até aqui, para ela sempre crer, porque eu tenho fé que nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Amém. E às vezes a gente quer assim, que aconteça assim, num piscar de olho, e muitas vezes não. Deus ele vai aos poucos nos dando, né? Glória. Deus ele vai aos poucos trabalhando na nossa Amém. vida, né? Quando a gente vê, poxa, aconteceu, e a gente, aquilo se torna motivo de quê? Se torna motivo de a mesma coisa eu falo, né? A gente vem pra cá e eu falo, não, eu creio, nós vamos, em nome de Jesus, a nossa vontade, né, de evangelizar, ganhar almas para Deus, né? Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Antônio Júnior e ele falou assim que no começo ele pregava que nem o pastor Américo na internet, no Facebook, e quase ninguém nem curtia, mas depois que ele parou um pouco, os irmãos perguntaram da igreja por que ele não estava pregando, aí ele foi, hoje em dia ele é um dos que mais, né, tem seguidores na internet, né? Eu sou uma que eu toda manhã eu escuto, né, a oração. Então assim, se ele fosse olhar para a circunstância que ninguém estava falando nada, não, ele fez o que Deus mandou e teve fé que ele estava Glória para Deus, né? Então é isso que Aleluia. eu queria agradecer pela oportunidade. Amém. Deus seja louvado. Vamos adorar o Senhor depois da oração, ou seja, do louvor. O nosso pastor Jorge vai orar pelo pregador da noite. Aleluia. O sol, a lua, as estrelas e o mar, cada se louvar ante a tua hermosura. Os homens, os reinos, vários e conquistar.
nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar, dizer que te amo, te amo, te amo, dizer que te amo, te amo, te amo, dizer que te amo, te amo, te amo, dizer que te amo, te amo, te amo. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, ao nosso Deus, toda honra, toda glória e todo o louvor. Vamos ouvir uma palavra de oração. O nosso pastor George estará orando para a mensagem que Deus vai trazer aos nossos corações. Aleluia, glória, bendito seja o Senhor. Saúde, amada igreja, Senhor, Papai do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Glória. Que alegria estarmos presentes aqui no dia de hoje, mais um domingo, onde aqui nós estamos reunindo nossas famílias, você com sua família aí, que está nos dando o privilégio de estar nos assistindo o nosso culto pela internet, e onde que você esteja. Que Deus esteja com você nessa noite e que Ele venha falar em seu coração no nome de Amém. Jesus. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, apresenta a Ti o Criador dessa noite. Que o Senhor venha usar o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dando discernimento, sabedoria, encaminhando o Teu querer, para que venha ser boca sua, boca de Deus aqui nesta terra, para bradar em nossos corações, para que nós venhamos conhecer o Senhor cada dia mais e mais e cumprir o seu querer. Aleluia. Eu peço e agradeço, entregando em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, ó Senhor do céu e da terra, por sua misericórdia infinita sobre nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. É maravilhoso quando Deus começa a vislumbrar e a revelar a beleza do Evangelho por meio de Paulo aos Efésios, e hoje nós podemos vislumbrar essa beleza toda nesse livro. O livro de Efésios é maravilhoso. Aleluia. Glória. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. Se deixar ler o livro todo, né? Porque é muito bom. Esse livro é tão gostoso. Isso é um favo de mel celestial. Glória a Deus. Uma inspiração tão profunda da graça e do amor derramado de Deus para nós que parece que não dá vontade de você parar de ler. Vamos ler. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6 ou 7. Eita Jesus, glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça
sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Senhor, fala aos nossos corações por vossa infinita bondade. Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele escreve a um povo que estava acostumado a uma vida totalmente ímpia, depravada. Paulo, quando está em Corinto, Paulo é convidado pelos Efésios a passar, a atravessar o mar e pregar essa mensagem tão maravilhosa que tu tem anunciado entre os povos, que tem chegado até nós a notícia. Os anciões de Efésios mandaram mensageiro a Paulo em Corinto para que ele pudesse ir a Efésios. Falou: quando eu puder, eu vou ter convosco. E Paulo ainda durou um bom período ali em Corinto, até que no momento oportuno, Deus vai mover o coração de Paulo e no momento exato da vontade de Deus, Paulo vai se fazer presente lá em Éfeso. Em Éfeso foi um lugar maravilhoso. Em Éfeso, Paulo não encontrou grandes oposições no início da sua chegada, porque todos que estavam ali estavam ávidos, sedentos, desejosos de ouvir a mensagem que Paulo trazia, que estava revolucionando o mundo daquela época. Então os anciões, os mestres que tinham lá das próprias sinagogas judaicas, estavam querendo ouvir tal mensagem. Paulo, quando chega lá, Paulo vai pregar um evangelho poderoso, um evangelho que vai quebrar a pedra do coração dos homens. Eles vão encontrar nas palavras de Paulo a salvação, a cura para a enfermidade do homem, o qual a religião judaica não podia dar, mas aqueles homens estavam sedentos desta palavra. E Paulo vai, em certo momento, escrevendo aos Efésios, para doutrinar essa igreja, para preparar essa igreja. Nós podemos contemplar que a partir do capítulo 1 de Éfeso, dessa epístola de Efésios, aos Efésios, Paulo vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo está mostrando que a riqueza, a beleza de tudo aquilo que o povo judeu esperou por meio da prática do judaísmo e da lei mosaica, que ele mesmo vai dizer que a lei é boa e é espiritual, porém ela é impossível de efetuar no homem o querer de Deus, porque o homem, ele está morto em delitos e pecado. O homem é carnal e a lei é espiritual, mas a lei não tinha poder de gerar um homem espiritual, porque o homem estava morto em delitos e pecado. A lei foi dada para, como eu disse na aula de manhã, quem assistiu a EBD de manhã, pelo menos pela internet, quem não pôde estar aqui, viu que eu disse que Paulo, ele fala que a lei é boa, mas porém o homem era enfermo por causa do pecado. Era necessário uma cura no interior do homem para que a lei pudesse ser lançada em seu coração e por meio do Espírito ele pudesse vir a viver esta lei tão boa, tão agradável e tão perfeita, que foi Deus que deu. Mas Deus deu para que o homem pudesse enxergar, contemplar o seu estado no qual ele se encontrava de morte. A lei servia para mostrar ao homem que o homem estava morto em delitos e pecado. A lei mostrava que o homem estava morto e apontava para o presente, para o dom divino, que era o Cristo que Deus daria em troca do resgate da humanidade. E para que essa troca pudesse ser agradável, para que isso pudesse ser aceitável, era necessário que ele viesse e morresse no lugar do pecador. Então Paulo vai mostrar que essa bendita esperança, essa bênção desse Deus alcançou o homem, alcançou os filhos de Adão. Paulo vai dizer que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós vamos ver aqui que Paulo está falando aos Efésios. Paulo vai na sinagoga, ele está falando para judeus e gentios que agora abraçavam o Evangelho, que precisavam do Evangelho, que precisavam de ouvir essa palavra, que precisavam dessa palavra viva, vida, para que eles pudessem estar vivos, sair do estado de morte. Qual é o estado de morte que nós podemos ver que Paulo está aqui dizendo? O estado de morte é que o homem fora do Cristo,
Ele está morto em delitos e pecado, e o que ele pratica é morte. O homem tem inveja, o homem tem porfia, o homem vive na prostituição, o homem vive na libertinagem. Às vezes as pessoas não conseguem ter um equilíbrio. Quando eu falei de manhã que Deus traz paz, e a paz traz equilíbrio, e a paz te dá um tempero para que você, por meio do equilíbrio, agora vivo pela palavra de Deus, você possa desfrutar das bênçãos de Deus em Cristo Jesus que estão em sua palavra. Então essa palavra que Cristo nos deu, essa bendita esperança que o apóstolo Paulo fala, esse Deus bendito, ele contempla a humanidade morta em delitos e pecado. Quando Paulo está dizendo aos Efésios, olha, mas Deus vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. A vida, ela entra em nossos corações por meio desta palavra, desta verdade, quando ela é ensinada, quando ela é dada, quando ela é derramada em nossos corações. E a vida, ela se opõe à morte. O que é a morte? É a quebra dos princípios divinos, são a quebra dos mandamentos divinos, quebra das regras divinas. Deus, como um ser perfeito e santo, para que ele pudesse se aproximar do homem, ele envia o Salvador, ele envia o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro tira o pecado do mundo. Agora é necessário aplicar esta realidade. Por isso que Cristo, quando chega diante das pessoas, ele vai dizer assim: eu sou a verdade. Mas se nós traduzíssemos por realidade, seria mais profundo. Ele dizia assim: eu sou a verdade. Traduz por realidade para você ver. Eu sou a realidade e a vida. Por que a realidade? Ele é o cumprimento de todas as promessas que Deus fez desde Gênesis 3,15 até a sua manifestação. Então ele é a realidade dos planos, projetos e propósitos de Deus para a sua família, para a sua vida, para que você possa ter equilíbrio, para que você possa sair do estado de morte. Porque as pessoas hoje não conseguem sair do estado de morte, não permitem que o Espírito Santo adentre seus corações. Não permite que a palavra possa nortear, permear seu coração. Não permite que ele possa fazer parte verdadeiramente da videira verdadeira. Ele continua jambuzeiro bravo, perto do corte que Deus abriu como sacerdote por excelência. Deus abre um corte na sua natureza. Quando Cristo nos é dado como homem, Deus toma a forma de homem, Deus se faz homem. Sendo homem, ele era Deus, e sendo Deus, não usa de seus atributos. Deus está trazendo o homem para o enxerto, a qual o homem não tinha condição de fazer, no estado de morte que ele se encontrava. Aquele que está morto está fora daquilo que está vivo. Quem morre, nós sepultamos e enterramos, fica fora do contato daqueles que está vivo humanamente falando. Espiritualmente a mesma coisa. Quem está morto espiritual, ele está desligado de Deus. Então Deus vai abrir esse corte nessa videira verdadeira. Deus vai tomar corpo para si fazer homem, para trazer Deus para o homem. Jesus conclui toda a sua obra, e quando ele conclui, ele olha para os discípulos no Evangelho de João capítulo 12 e diz: olha, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele olhava para os discípulos, eram moradas que ele ia habitar lá. Tem gente que pensa que Jesus está falando de moradas no espaço sideral. Não é. Jesus está olhando para os discípulos, para Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, para todos eles, Tomé, e está falando: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou e vou vos preparar lugar. Ou seja, ele foi a Deus para preparar um lugar em Deus para o homem. Quando Deus envia Jesus, o próprio Deus prepara um lugar no homem Jesus para ele. Agora o Cristo conclui a obra, vai preparar um lugar em Deus para o homem. Quando isso está pronto, ele diz: eu vou voltar, e aonde vocês estiverem, eu vou estar. Hoje, aquele mesmo Espírito que desceu sobre o homem Jesus, desce sobre nós, para nos revestir da bênção e da glória da salvação. É um presente de Deus. Quando você se batiza, o Espírito Santo vem sobre você, sela você, marca você, te dá a natureza divina e te mostra um caminho excelente. Qual é o caminho excelente, pastor Mércio? Ande nestes preceitos, nesta regra. Paulo fala isso.
Estes são os preceitos de Deus, as regras de Deus. Qualquer um que quiser agradar a Deus, que ande nesses princípios. Então, se nós, como aqueles que pregam a verdade, como aqueles que falam da verdade, não pregarmos os princípios de Deus, abandonarmos isso, para pregar o evangelho neopentecostal, o novo evangelho, como as pessoas estão pregando hoje. Hoje é o evangelho do eu domino você e você dá glória a Deus e aleluia quando eu quero que você dê glória a Deus e aleluia. Só quem entende essa mensagem e sabe que Deus vai te dar uma grande vitória esse ano, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aí as pessoas levantam a mão e dão glória a Deus. Por quê? A pessoa usa um jargão para arrancar glória a Deus, aleluia, viu, irmã? Tem que ficar ligado. Você não precisa de dar glória a Deus para receber bênção de Deus. Você precisa de viver Deus por meio dessa palavra. Não adianta nós estarmos mortos com prática de mortos e dizer que está vivo. Deus conhece aqueles que são seus. Estando vós mortos em delitos e pecado, Ele vos deu vida. Que é a vida? Evangelho de João, capítulo 1, que o Evangelho de João fala da divindade do Cristo, daquele que é divino, daquele que foi dado, preparado para habitar no homem, para dar vida ao homem. Então, qual a vida que Deus nos deu? O Verbo divino. Quem é o Verbo divino? O Cristo que habita no homem, por meio agora do seu Espírito, do Espírito do Cristo, do Espírito Santo de Deus, que por meio da morte e ressurreição do Filho, Ele habita em nós. E como Cristo habita em nós? Por esta palavra. Se ela norteia a tua vida, se ela permeia o seu coração, então você não está mais no estado de morte. Quando nós estamos no estado de morte, nós estamos às vezes com problemas. Temos problemas? Temos. Às vezes nós pensamos em coisas assim, meio que mirabolantes, por causa de quê? Da pressão que nós vivemos no cotidiano, dia a dia. Isso entre marido e mulher, entre a mulher e o marido, entre o marido e a mulher, entre o patrão e o empregado, entre o empregado e o patrão. O homem hoje vive debaixo de uma pressão social tremenda. Hoje o homem precisa de fazer tudo para não perder aquela oportunidade que ele tem de levar o pão para a sua casa. E a preocupação está em cada vez mais sobreviver. E o homem faz de tudo para isso, trabalha de tudo, às vezes trabalha tanto que morre de tanto trabalhar, não cuida da sua saúde, não faz nada. Mas quando o indivíduo aprende a cuidar da sua saúde espiritual, ele se alimenta desta palavra, ele se enxerta nesse corte que Deus dá em seu ser. Deus abre o seu ser quando Ele dá corpo ao homem Jesus e habita no homem Jesus. Deus está falando assim, olha, quebrando todas as regras da filosofia humana, que os filósofos humanos, eles diziam que era impossível Deus vir e descer e habitar no homem por causa da sua pecaminosidade, por causa dessa morte que Paulo está falando aqui. É verdade isso, pastor Américo? É verdade, era impossível Deus vir habitar no homem pecador. Por isso que a lei era boa e perfeita, mas o homem era imperfeito. Sendo a lei perfeita e o homem perfeito, e a lei acusava a imperfeição do homem, o homem não tinha condição de se tornar perfeito, porque não havia sacrifício que pudesse aperfeiçoá-lo, para que ele pudesse ser aceito por Deus. Esporadicamente Deus escolhia profetas e sacerdotes, pessoas que ele capacitava com uma unção especial, uma capacitação especial para ser representante da sua palavra. Hoje você não é mais representante, hoje você recebe a natureza de filho. Deus não te adota, Deus te gera por uma viva esperança por meio desta palavra. O termo adotado não condiz com aquilo que Deus fez. Deus não tem filho bastardo, Deus tem filho gerado pelo seu poder, pela sua autoridade, pelo seu espírito. É isso que nós somos, filhos de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus, que Ele nos encontrou mortos em delitos e pecado. Aí o texto diz assim, ó, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que região celestial é essa que Deus nos fez assentar? A Bíblia diz que na congregação do justo, Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
que quando diz ali prefigurado, que o óleo desce sobre a cabeça, e sobre a barba de Arão, sobre a orla do seu vestido, e unge o seu povo, dá saúde ao seu povo. Arão, ele está representando o próprio Deus que se agrada da comunhão dos seus filhos, e desce o bálsamo de cura, e desce o óleo da unção, e desce a alegria do Espírito, e desce a comunhão que ele quer ter com a sua igreja. Por meio do que é derramado? Filosofia? Não. Piadas? Não. Gracejos? Não. Por meio desta palavra, quando ela é dada aos nossos corações. Glória a Deus. Quando essa palavra é dada aos nossos corações, nós temos equilíbrio emocional. Nós saímos do estado em que outrora os habitantes ímpios de Efésios, que muitos foram alcançados, saíram. Eles adoravam a deusa, grande deusa Diana dos Efésios. Eles estavam acostumados com aqueles cultos, com bebedice, com orgias, com idolatria, com imoralidade. Estavam acostumados a viver um com o outro na mesma esfera de ação e no mesmo nível. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E é triste quando você olha pessoas que proferem e profetizam de sua boca, profecia, palavra falada, lançada. E ele diz que ele é cristão, mas continua vivendo em impiedade. Ele diz que ama, mas é de falsidade. Ele diz que está em Cristo, mas é de malícia. Que evangelho é esse que não transforma a vida do indivíduo, que não liberta o marido do adultério, que não liberta a esposa da prostituição? Que evangelho é esse que as pessoas têm? Que estão olhando para você, diz que te ama, mas te trai, te engana. Que evangelho é esse? Que Cristo é esse? Aonde está esse Jesus? Muitas das vezes eu lembro de uma certa ocasião que a pessoa olhava para mim e falava assim: meu querido, tu é muito amado. E foi a pessoa que me deu um chute no traseiro. Ah, pastor Américo, o senhor ficou triste? Não, porque eu já esperava isso, porque quem tem Deus não cai na esparrela do diabo. Deus avisa antes. Deus dá um jeito de falar com o indivíduo. Então o que nós temos que fazer? Alimentar-nos dessa palavra. Dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem gente que pensa que essa fé aqui é a tua capacidade. Não, tu tem a capacidade de crer. Eles não gostam de ensinar isso porque eles não aprenderam assim. Aprenderam errado e ensina errado. Você crê, somos salvos mediante a fé. Sabe o que é fé? É a assimilação e a prática desta palavra. Quando eu pratico e assimilo e pratico e coloco em prática na minha vida, quando eu tenho essa palavra como regra e prática para a minha vida, então eu tenho uma fé que me salva. Então a minha crença, junto com essa verdade revelada, eu falo assim: não, eu tenho fé, porque eu creio no que é verdadeiro e que vale para a minha salvação. E que o diabo não pode com isso. Glória a Deus. Por isso que o diabo não gosta dos filhos de Deus. Verdade. Porque o diabo perseguiu Jesus. Ah, pastor Américo, meu querido, Jesus falou bem claro: eu não vim trazer paz, mas vim trazer guerra. Jesus está falando que ele veio trazer guerra entre um semelhante e o outro? Entre o irmão e o outro? Mesmo que eu seja cristão e o meu irmão seja um ímpio, eu tenho que entrar em guerra com ele? Não! Jesus está trazendo guerra entre um homem nascido de Deus, gerado pela palavra, pela autoridade desta palavra, contra o príncipe das trevas, seus demônios e os filhos de Satanás. Você olha aqui, Jesus está no templo, e quem se aproxima de Jesus? Irmão, por favor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Os instrumentos, demônios de Satanás, são homens ímpios que alimentam seu coração com ódio, com ganância, com estupidez, com mesquinhez e com impiedade. Aqueles homens que seguiam Jesus, procurando uma falha no Filho de Deus, estavam mortos de delitos e pecados e eram instrumentos de Satanás. Eles eram os demônios atrás de Jesus, os servos de Satanás, buscando ocasião para destruir Jesus. Pastor Américo, isso mudou hoje? Não mudou. As pessoas são usadas por Satanás para destruir seus sonhos, destruir tua família, roubar sua empresa. Você está lá, você é filho de Deus. A tua guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, que usa os faltosos. E as pessoas estão se embriagando, estão se prostituindo. Engraçado que o cara pratica o pecado, pratica o crime, a quebra dos princípios divinos, e às vezes ele se sente um homem machão. Quando tu estiver no lago de fogo, quando tu morrer agora, tu vai para o Sheol, que é
eu costumo dizer que é uma casa de custódia. É uma prisão intermediária entre o lago de fogo, a destruição eterna dele, que ele vai ficar lá, o período que ele vai ficar preso ali. Então tu vai para o Sheol, lá no lugar onde Jesus faz a parábola do rico e do Lázaro. Tu vai para lá e tu vai ver o bicho não morre, o fogo não se apaga. Então quando você estiver no local aonde vai fazer juros, você está lá, justiça, você está lá, você vai ver o tempo que tu perdeu, porque tu abandonou esta palavra. Ah, pastor Américo, é duro? Não, é palavra. Eu quero ter uma família abençoada. Aprenda. Ah, mas meu marido não quer. Você, como mulher, assimile essa palavra, vive essa palavra, pratica esta palavra, porque ela é poderosa para transformar tudo que está à tua volta. Teu marido não quer, você quer. Você deu testemunho. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa pelo testemunho, e o homem sábio, isso é uma faca de dois gumes. O homem sábio edifica a sua casa. O homem sábio que não trata a esposa bem, não trata o filho bem, não trata a família bem. Quem é esse homem sábio? É aquele que trata as pessoas direito. Glória a Deus. Quem é o patrão sábio? Quem trata com justiça. Quem é o amigo sábio? Aquele que fala na face do amigo que ele precisa ouvir. Não é o que ele quer ouvir, não. O que ele quer ouvir, tu fala toda hora. Então essa morte espiritual, ela vai além daquilo que você pode imaginar. A morte espiritual, ela é refletida na sua vida social, na sua vida conjugal, na sua vida com as pessoas, no seu cotidiano. Hoje você vê vários defuntos ambulantes andando, principalmente agora com essa nova droga aí, a K9. Você vê as pessoas caídas como um zumbi. As pessoas estão se destruindo no álcool, na maconha, na heroína, na K9, no crack. As pessoas estão se consumindo na prostituição, nos prostíbulos, nos jogos, rodeando-se uns aos outros. Por que estado de morte? E quem está no estado de morte, ele precisa de encontrar com a vida. E a vida é Cristo Jesus. É aquele que Deus enviou. Quem está no estado de morte precisa, abre aí no Evangelho de João, capítulo 15. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15. Vou abrir essa outra Bíblia. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas, João 17, João 15. É maravilhoso isso. João 15, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Conversava eu antes com um irmão, muito conhecedor das escrituras sagradas, e eu fiquei perplexo com aquilo. Como que a pessoa sai do estado de vida e começa a botar o pezinho lá no cemitério da morte espiritual? Ele olhou para mim e falou, Jesus não é Deus não. Eu falei, Jesus é o que então? Jesus não é Deus? Eu fiquei perplexo com aquilo que ele falou. Não, Jesus é só o profeta. Eu falei, Jesus é o profeta, mas ele foi adorado pelos anjos. Quando os anjos descem e alimentam ele, os anjos adoram ele. Jesus levantou, não, anjo, não me adora, não, Jesus foi adorado por ele. Jesus foi adorado por Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Foi adorado, vieram prestar adoração àquele que fechava o pacote de todas as promessas, o Senhor de tudo e de todas as coisas. Jesus alguma vez rejeitou a adoração dos leprosos que ajoelhavam diante dele, da mulher do fluxo de sangue, se arrastou aos seus pés e adorou, dizendo, mestre, eu fui curada por ti, tu és o Senhor, tu és o Deus de Israel. Jesus alguma vez, não faz isso não. Todos os anjos, querubim, serafim, qualquer tipo de anjo, seja angelical, que pisou nesse globo aqui, por ordem divina, que o homem se prostrou diante dele e disse, ó, não faça tal coisa comigo, porque eu sou teu conservo, ou seja, eu fui criado para te servir. Não me adora não, porque todo ser espiritual que entende quem é Deus, ele não quer adoração para ele, mas Jesus aceitava adoração. Jesus vai chegar no Evangelho de João capítulo 2 e vai dizer, ó, crede em Deus, crede também em mim. Ali Jesus se iguala a Deus. Na casa de meu pai é muita morada. Ele é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. A Bíblia diz no Evangelho de João, foi isso que eu falei para o indivíduo. Eu falei assim, isso é morte tentando entrar na onde tem vida. O que nós temos que fazer quando o Evangelho de João revela que aquele que veio trazer a vida para aqueles que estavam no estado de morte, por ele, eu falei, irmão, entenda, por ele, ó, tirou dele, por meio dele e para ele,
tudo que existe, existe. E se existe, existe nele, por ele, para ele, e por ele existe todas as coisas. Ele é o sustentador de tudo. Quem é esse ser? Aí ele olhou para mim e falou, é Deus. Eu falei, então é Jesus. Então a morte, ela vai entrando de maneira intelectual. Você tem que entender que o plano, projeto, o propósito de Deus é trazer um estilo de vida para o homem que está morto em delitos e pecado. O diabo enganou o homem, tirou o homem da presença de Deus, prometeu-lhe sabedoria e conhecimento pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, mas o que o homem teve foi escravidão. Conhecimento e sabedoria sem equilíbrio, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, é morte, não vale nada. Mas se você estiver nessa árvore da vida que representa o Cristo, representa aquele que diz que eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quando ele diz meu pai é o lavrador, quem ele plantou aqui, eu estou aqui pela vontade do Pai, pela vontade do Eterno, pela vontade de Elohim. Eu estou aqui porque Deus tem nos dado o melhor que tem no céu e o melhor que agora vai ter na terra. Não existe nada melhor no globo terrestre do que o Cristo que pisou aqui. Não existe. Ele é tudo, Ele é Senhor e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida está nele. A vida eterna, Ele diz assim, é que creiais em mim. Crê em Jesus como? Crê nas minhas palavras. Está aqui. Quer vida eterna? Creia nessa palavra. Aí quando você crê, você vai falar, eu tenho fé. Quando eu digo assim, eu tenho fé, eu estou dizendo para o diabo, para o mundo, para os homens, para quem, tantos quantos quiserem ouvir. Eu digo, eu tenho uma palavra que foi empenhada a mim, que vale para a minha salvação. E ninguém pode tirar essa salvação de mim. Foi Deus que me deu e eu a tenho. Quando diz eu a tenho, eu aguardo, eu cumpro, eu faço a vontade de Deus. Então o que as pessoas hoje estão querendo? Vivem na morte. Vivem querendo ser mais esperto do que o outro, vivem querendo cometer crime contra o outro, tirar de maneira ilícita a riqueza que o outro tem, tomar a posição do outro, homens que olham para a mulher de outro querem tomar, mulheres que olham para homens de outro querem tomar. Isso é morte, é estado de impureza, isso é podridão. E as pessoas hoje estão assim, todo lugar que ele chega, ele olha, se há facilidade de roubar, ele rouba. E vai para a igreja muitas das vezes com a cara de peroba, dizer que é filho de Deus. Que Deus? O Deus desse século. Mas quem nasceu de Deus e vive na prática da verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo ensinará aos meus filhos. A minha unção ensinará aos meus filhos. João fala isso nas suas epístolas. Que unção é essa? É a presença real do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo sobre nós, é esse azeite glorioso sobre nossas vidas. O jovem quer ser vitorioso? Guarda a palavra de Deus, respeita o teu pai e a tua mãe, independente se seja padrasto ou madrasta, respeite. Quando você tem uma ação para com aquele que está à sua presença, há uma reação. Toda ação produz uma reação. Se eu trato com estupidez, eu recebo o quê? De volta? Estupidez. Se eu trato com amor, eu recebo o quê? Amor. Então se eu bater, pá, a força que eu infligir para lá, vai vir contra mim. Então, por isso que Cristo, Ele tolerava, Ele amava, Ele compreendia os homens que estão no estado de morte. Por isso que nós temos que assimilar a verdade do Evangelho. Por isso que nós temos que contemplar a beleza do Cristo nas Escrituras e sentir vontade de comer desta fruta gloriosa, do gomo desse fruto que o Filho de Deus veio trazer para nós. Quando nós olhamos para a epístola aos Efésios, Paulo está revelando que a vida entrou no lugar da morte. Paulo está falando, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados.
Quando o indivíduo está morto, ele está totalmente desligado da origem da vida. Então Paulo está dizendo, se ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecado, Paulo está dizendo, vocês estavam totalmente cortados de Deus. Vocês estavam mortos, mas ele vos pegou mortos na prostituição, no adultério, na estupidez, na idolatria, e entrou com o seu amor eterno, trouxe cada um de nós para dentro do seu seio, para dentro da sua pessoa, e nos deu o melhor dos céus, que é a sua palavra. Quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós saciamos a nossa sede, quando nós tiramos a nossa fome, quando nos alimentamos, então aí começa a mudar todas as coisas, a família começa a ficar mais equilibrada, começa a haver um pouco mais de paz, começa a haver um pouco mais de harmonia, começa a haver uma prosperidade, começa a entrar o domínio próprio. Aí nós vamos lá para Gálatas 5, quando Deus diz, mas o fruto da carne é inimizade, contenda, e você vai ver que em todo o tempo Paulo quer pregar o evangelho verdadeiro e Paulo está sendo perseguido. Paulo plantou igreja em todos aqueles países da Ásia Menor, da Europa. E no final do ministério de Paulo, Paulo não podia chegar nem nas igrejas que ele havia implantado, porque a maioria das igrejas estava contra Paulo, porque pessoas mal intencionadas estavam fazendo a caveira de Paulo, como diz aqui no Brasil, falando de Paulo, tentando jogar dúvida no ministério de Paulo. O negócio está ficando difícil para Paulo na Ásia, e Deus vai levar Paulo para a Europa, vai atravessar o Egeu e vai para lá. Paulo vai entrar em terras da Europa, vai pisar em Filipos, e a partir de Filipos ele começa a subir até chegar em Corinto, e Deus começa a fazer uma obra poderosa por meio daquele homem, porque já dentro da Ásia Paulo estava sendo perseguido, Deus leva para outro lugar. O nosso Deus é assim. Não existe peça descartável para Ele. Ele tem sempre um lugar para colocar você, aonde você vai ser alimentado, aproveitado, dinamizado, capacitado e usado por Ele. É isso que Deus quer. Às vezes nós, estou triste. É triste às vezes você cavar e plantar a semente, aí você está esperando uma boa colheita, daqui a pouco vem uma geada, queima tudo, está nascendo, né, pastor? Pequenininho, aí vem aquela geada, aquele frio, queima tudo, e você sai no outro dia, olha, caramba, o que aconteceu aqui? São as intempéries do tempo, são as calúnias, são as covardias ministeriais, são as covardias dentro do teu emprego, são as covardias dentro do negócio, do mundo do negócio. Nós estamos perdendo, mas às vezes aquilo que perdemos ganhamos, porque quando perdemos às vezes até o bem, né? Material, mas ganhamos experiência. Amanhã, quando Deus te der, a tua mão vai estar segura, o teu coração vai estar mais firmado. É assim que as coisas acontecem. Então você pode estar perguntando aí do outro lado da telinha, mas pastor, eu estou passando por um momento difícil. Não tire a tua essência por causa daquilo que vem sobre você. O que o diabo fala, o que os homens fazem contigo, o que Satanás tem feito, que o mundo das trevas tem feito com você, não define quem você é. Deus sabe quem você é. Deus conhece a sua pessoa, Deus conhece a sua capacidade, o seu assentar, o seu levantar. Não tenha dúvida disso. Se há algo em você que você sente que não agrada a Deus, fale com Ele. Fale, Senhor, ainda existe morte dentro de mim, eu preciso de ser lavado, preciso de ser lavada, preciso de ser transformado, preciso de ser transformada, e só tem um antídoto para isso: palavra de Deus, verbo vivo, verbo da vida, água da vida, pão da vida. Quando nós alimentamos os nossos filhos, nossos irmãos na fé, quando alimentamos aquele que Deus trouxe para ser seus filhos, quando Deus tira aqueles que estão no estado de morte espiritual para dar vida e vida com abundância, é a palavra de Deus derramada, revelada, aplicada no coração para que haja transformação. Quantas pessoas hoje com a sua vida ministerial destruída por causa de um homem que aparentemente diz ele ser homem de Deus, mas de qual Deus? Quando eu sou homem de Deus, eu valorizo o menor dos discípulos da casa do Senhor. Eu falo, vai trabalhar comigo. Eu lembro, minha esposa está aqui que é testemunha. Chegou uma vez uma pessoa na igreja onde eu pastoreava,
E eu vou ser sincero, porque aqui na minha casa eu não puxo sardinha para mim nem para ninguém. A minha esposa chegou para mim e falou para mim, ó, esse cara aí tá querendo mandar na igreja agora, que o camarada chegou dessa altura, maior do que eu. Eu tinha que olhar e assim. E eu falei para ela, não, deixa ele aí. Acho que os cultos de doutrina lá era terça ou quarta-feira, né? No dia de ser quarta. Falei, deixa na quarta-feira, ele vai estar aí. Falei, tu vai vir na quarta-feira, abençoado? Quase que eu falei o nome dele. Falei, tu vai, vou, a quarta-feira ele não vem. Quando eu abri a palavra, que preguei lá, 45 minutos de pregação, e toma-lhe palavra. Eu vi quando ele levantou e foi para perto da porta de saída, aí eu pensei assim, vai embora, vai sair, não vai voltar mais. Não, ele foi para lá, os filhos dele não veio chorando. Ele foi, botou a mão assim, começou a chorar. Depois ele veio e me abraçou, pastor, me perdoa. Eu falei, não, irmão, não vai ficar aqui, e Deus vai te abençoar, e Deus vai ser contigo. Aí o Espírito Santo, né, começou a mostrar que Deus, quando você tem uma comunhão com Deus, Deus mostra. A minha esposa veio falar, né, eu falei, deixa ele aí. A vida dele foi transformada em parte, mas o homem era duro de coração, fez um monte de besteira. E eu falando com ele, não, Valdo, tu só vai ficar aqui comigo como obreiro se o irmão entrar na linha, mas pode ficar aí, pode ter o teu nome de obreiro, não vou tirar a honra que tu tem, tu vai ficar aí. E ficou lá comigo 1 ano e pouco. Quando ele saiu, ele era outra pessoa, mas já saiu dali para outra igreja, e o Espírito Santo trouxe mais gente com problema, para nós podermos trabalhar por meio do que? Da palavra de Deus. Então, quando nós pegamos, meu querido, não vem pastor Américo, não tem aqui, eu não sou Kodak, eu não entrei de sócio, eu não comprei uma franquia da Kodak, não comprei. Eu não comprei uma franquia de câmeras de filmagem. Aqui não tem visão que eu estou vendo, que tá, não, aqui tem palavra. Tu vai sentar aí e vai ter que aprender que você quiser mudança dentro da tua casa, mude agora pela palavra. Ela tem que entrar dentro de você, tem que penetrar dentro de você, tem que tirar os ossos de mortos, tem que tirar esses escribas e fariseus que estão aí escondidos e enrustidos, para que a palavra de Deus possa entrar aí. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, o senhor é radical. Não, eu não estou chamando você para ser um coitadinho, não. Eu estou chamando você para entrar dentro das fileiras dos soldados de Jeová, do Deus Todo-Poderoso, do Cristo, aquele que olhava para os olhos dos escribas e fariseus, e olhava para ele, sabia que estavam mortos, e ele falava, vós sois víboras, porque vocês estão com esses corações cheios de maldade e profetizando para mim que são filhos de Moisés. Se fossem seguidores de Moisés e filhos de Abraão, me perdoe, vocês iriam me amar, porque eles falaram sobre mim, esperaram a minha manifestação e não alcançaram isso, mas vocês me veem e não creem em mim, porque as palavras que eu digo não é minha, mas é do Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai, e vocês não querem aceitar ela. Por quê? Aonde a morte está, a vida muitas das vezes é difícil de entrar. Teve corações que nem a pessoa do Cristo pregando se converteu para ele. Então o que nós temos que fazer? Quando Paulo está alimentando essa igreja aos Efésios, Paulo está escrevendo essa epístola aos Efésios, para fazer aquela comunidade a qual ele tinha trabalhado com a palavra, a qual ele tinha preparado aqueles corações. Essa mensagem foi a mensagem como que eu estou trazendo, eu estou escrevendo para você, mas eu estou fazendo você lembrar da onde você saiu, quem você era, quem você hoje. Dá uma parada aí agora, você que está do outro lado da telinha, você que está aqui agora dentro da igreja, lembra alguns meses atrás, quando você sentou para ouvir a palavra do pastor Américo? Lembra alguns anos atrás, quando você começou a ouvir o evangelho do pastor Américo, que você começou a ouvir a mensagem? Você deve ter olhado e falado, esse pastor é meio maluco, é meio doido, porque o reino de Deus para muito é loucura, mas quando ele desce no coração e você assimila aquilo que te é dado, e você diz assim, caramba, que negócio é esse? Porque a minha vida é outra, porque eu estou pensando de outra maneira, é porque alguma coisa está sendo colocada dentro de você que você não tinha, alguma coisa está sendo colocada dentro de você que não estava aí dentro, que não cabia aí dentro, e agora
não é que o pastor Américo é santo, querubim, não. É porque Deus me usou de maneira tal que entrou dentro de você aí. E você agora está parando para dar uma pensada. Foi o que aconteceu com o irmão que disse para mim que Jesus não era Deus. No final da conversa que eu tive com ele olhou para mim e falou, olhou para mim, ficou me olhando, eu olhei, e aí, é Deus ou não é? Ele olhou para mim e falou, é Deus. Eu falei, pronto. Glória a Deus. Por quê? Muitas das vezes as pessoas estão com meias verdades, meia revelação. E esse é o prato cheio do diabo, da meia verdade para você. Criar uma doutrina bíblica num versículo isolado, a qual não tem respaldo bíblico nenhum. Aí eu falei para ele, cuidado, porque é assim que o diabo rouba a vida que está dentro de nós e vai jogando a semente de morte. Semente de morte chama semente da incredulidade. Não, mas eu tenho fé. Não, você tem fé? Qual fé? Se você está acreditando em algo que está denegrindo a imagem do Cristo. Se você agora aceita algo que faz você ir contra os princípios divinos. Que fé é essa? A fé só existe uma. A fé é essa. Fé é a verdade que vale para a vida eterna. Fé é a verdade que vale para transformar a sua vida, que quando você vive ela, você se apresenta a Deus com ela, Deus te aceita e chama você de filho, de filha. Quando Paulo está escrevendo a epístola aos Efésios, ele está fazendo aquele povo lembrar de onde eles saíram. Ó, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Quais eram os delitos e pecados que aquela população de Efésios, os cristãos de Efésios, aquela comunidade cristã de Efésios estava morta? Vamos falar aqui, qual? Uma. Fala alguém aí uma. Ó, vou falar idolatria, porque eles adoravam a grande Diana dos Efésios. Alexandre Latoeiro deu muito trabalho para Paulo. Qual outro pecado que eles tinham lá? Alguém pode falar? Para ajudar o pastor? Prostituição. Mais o que? Pecado, isso aí, o pecado é tudo que quebra os princípios de Deus. Eles eram prostitutos, eles eram bebedores de vinho, se embriagavam, eles faziam orgia nos seus cultos. Era toda a sorte de impurezas espirituais e sociais e materiais. Paulo está falando assim, ó, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas pelo grande amor de Deus, Ele vos deu vida. Quando você fala de vida, é de verbo. Verbo que fala é o Cristo que habita dentro de você por meio dessa palavra interessante que você vai ler nas epístolas. E Paulo vai dizer para as suas comunidades a qual ele evangelizou, olha, este evangelho, o qual eu vos preguei. Paulo vai dizer assim, ó, se vós os retiverdes no vosso coração, Paulo está dizendo, se vocês praticar o evangelho que eu dei para vocês e viver ele, por ele vós sois o quê? Salvo. Paulo está dizendo, não existe outro tratado de salvação para o homem, a não ser este que Deus vos deu, e é o evangelho que eu vos preguei. Esse é o evangelho da salvação. Que evangelho é esse? Que o homem precisa de ser transformado dentro do seu ser. Quando fala dentro do seu ser, aquilo que está interiorizado, fala de psique, fala de vida interior, fala de espírito humano, é um entendimento, é aquilo que está dentro de você, é um estilo velho de vida que te leva para o roubo, para a imoralidade, para a estupidez, para a ignorância. Agora, quando o Espírito Santo te dá a palavra, ele vem te lapidando por meio dela, ele vem tirando as impurezas de dentro de você. A população de Efésios estava acostumada com a idolatria, com a imoralidade, com sacrifícios impuros, estava acostumado a viver nas orgias, nas bebedeiras. Se você olhar hoje para as antigas ruínas da cidade de Éfeso, se você olhar, você vai ver que o chão era tudo feito de mármore, de granito, as casas eram tudo feito do melhor granito, aquela construção greco-romana bonita, o lugar era um lugar frequentado por pessoas de posse, tinha muito negócio, ali o dinheiro, como diz hoje, corria solto, a prostituição corria solto, a idolatria corria solto. E no mundo de hoje, principalmente nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Bahia, o que as pessoas estão fazendo hoje? Que não abraçam o Cristo que gratuitamente veio. As pessoas hoje fecham o coração porque acham que precisam de viver. Eu disse de manhã na escola bíblica dominical que às vezes você vai pregar o evangelho para alguém diz assim, não, eu ainda sou novo, eu tenho que viver muito.
Quando eu tiver mais velho, né, ainda brinquei, né, falei, quando eu tiver todo caquético, arrebentado, sem poder levantar nem a perna para andar, aí eu aceito Jesus, aí eu me arrependo. Aí eu fico olhando para essas pessoas, né, até o irmão falou, não, mas se o cara estiver no pecado, né, conversando com ele sobre um outro assunto, ele diz, aí, olha, de repente, se ele se arrepender, Deus perdoa se o ímpio estiver lá no pecado. Mas o livro do profeta Jeremias, ó, presta atenção no que o pastor está dizendo. Eu quero que todo mundo se salve, mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba, que o homem plantar e colhe. O livro do profeta Jeremias está dizendo assim, para os sacerdotes, para os escribas, para os homens que praticavam a Torá, vocês se desencaminharam. Jeremias falou isso que eu vou falar aqui, mas em outras palavras. Vocês se desencaminharam. Vocês se aprofundaram no vosso pecado. E eles estavam lá e botando Jeremias no poço, tratando aquele profeta, e falou, ó, o pecado de vocês é tão tremendo que está dentro de vocês. O Eterno, ele sabe. Esse pecado vai ter o domínio de vos levar e vai ser irreversível à volta de vocês. Porque o pecado, ele tem domínio sobre o seu escravo. Jeremias está falando isso lá atrás. Acha que no Novo Testamento é diferente? Não. Quem vai para o pecado, Paulo chega a dizer o ponto, se o homem for para o pecado, ele é tomado por Satanás de uma certa maneira, que vai haver destruição do corpo, ou seja, o pecado vai fazer ele morrer fora do tempo dele, ou ainda que morra dentro do tempo. Paulo diz assim, aí na eternidade nós vamos ver se vai ser salvo ou não. Como a Bíblia, Jeremias alerta lá e Paulo fala aqui na frente, o próprio Cristo fala, quem é o homem para zombar de Deus? Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Cuidado com o que você faz. Porque Deus conhece os corações. Paulo está aqui na comunidade, dá aos Efésios, dizendo, ó, aqui se tu ler essa epístola, Paulo já havia passado, Paulo já havia evangelizado, Paulo está distante, Paulo está em outro lugar, evangelizando outras igrejas, escreve essa epístola para fazer lembrar, para que fortalecesse eles por meio dessa leitura, para o Espírito Santo pegar o que está escrito, corroborar com o seu homem interior, fortalecer ele, para que eles pudessem resistir ao pecado, que agora tenazmente estava tirando os efésios do caminho do Senhor, por falsos pregadores, meias verdades, revelação fabulosas. Ah, pastor, eu quero uma vida abençoada. Nenhum profeta vai receber revelação nenhuma, é mentira do diabo. Ah, que Deus me revelou, que, meu querido, Deus me revelou que você precisa de transformar seu coração por essa palavra. Se eu não tiver o meu coração cheio dessa palavra, se eu estou com o meu coração com ódio, com mágoa, com muita coisa, como Deus vai me abençoar? Entenda, por favor, saia do estado de meninice espiritual. Você precisa de se aperfeiçoar no Cristo. Essa palavra, ela tem que permear você, ela tem que nortear a sua vida. Lê Gálatas 5, falei hoje, se você ler Gálatas 5, você vai ver que no fruto da carne, vamos lá para nós encerrarmos a mensagem de hoje, para você ver o que Paulo está falando para essa comunidade. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Para nós encerrarmos hoje, Paulo está falando para esse povo, ó, não pode, não tem condições. Gálatas, capítulo 5, é antes de Efésios. Gálatas, capítulo 5, versículo, se eu não me engano, vamos ler. Digo, porém,
andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Adultério. O que é o adultério? É a quebra de qual voto? Só adultera quem é o quê? Quem é solteiro, ele comete o quê? Fornicação. Quem é casado comete o quê? Adultério. O que é o adultério? É a quebra do voto do quê? Do amor que você jurou pela sua esposa e pelo seu marido. Então, o primeiro que vem aqui nessa lista é adultério. Agora, se você olhar, olha lá, vamos lá. Quando eu voto o amor ao meu Cristo, eu tenho que ser fiel a esta palavra. Não é ninguém por dom de profecia que vai guiar minha vida. Não é ninguém por visão mirabolante que vai guiar minha vida. Quem guia minha vida é essa palavra, esse Cristo. Eu aceitei Ele. Não aceitei pastor, profeta, nem visionário nenhum. Aceitei Jesus. Então, quando eu voto esse voto de amor a Jesus, eu estou dizendo para Ele que eu o amo. O que Ele tem me basta. Por isso que Deus diz, a minha graça te basta. Paulo foi querer falar, Paulo, minha graça te basta. Tu me conhece, tu sabe quem sou eu. Tu sabe que morte para você é vida e vida para você é lucro. Fique tranquilo, eu te conheço, eu te amo, tu casou comigo. Não liga como vai fazer não. Agora dá uma olhadinha lá no fruto do Espírito. Aí diz aqui, carne. Mais um fruto, versículo 22. Mais um fruto do Espírito é quê? Amor. O que é amor? Amor é um voto que tu faz à pessoa que tu casa com ela, de fidelidade. Quando tu quebra pelo adultério, você diz que tu não ama aquela pessoa, tu é mentiroso, tu é filho do diabo. Então Paulo está dizendo para a comunidade aos Efésios, lembra quem vocês eram, a quem vocês serviram, de quem vocês se divorciaram, com quem vocês casaram. Lembra de onde vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Ele, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Vida ali fala daquilo que Ele derramou sobre nós gratuitamente. É a salvação, é o novo estilo de vida. Evangelho não é uma religiosidade fria, barata. Evangelho é um estilo de vida escrito, vivido pelo Cristo e dado aos homens que querem uma nova vida para viver em busca e com certeza da esperança que vai vir a vida eterna com Ele. Então eu quero ter uma vida próspera, viva nesse estilo de vida. Viva pelo voto do amor que você votou em Cristo Jesus. Quando tu levanta a mão falando, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nas minhas costas, eu estou falando assim, diabo, eu quebrei agora a comunhão contigo, quebrei tudo que eu tinha contigo, o casamento nosso acabou. Eu era casado com o diabo, eu bebia, fumava, prostituía, fazia tudo. Mas um dia eu virei as costas para ele e falei, Senhor, me divorciei desse camarada que nunca me deu nada e eu te aceito. Ainda diz assim, como meu único e suficiente Salvador. É um casamento. Você é a noiva e ele é o noivo. E como nós vamos quebrar isso? Não devemos nos esquecer de onde nós estamos. Paulo está trazendo na memória dos Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Algum dia, algum de vocês aqui sentou em alguma estrela no céu para ouvir o Evangelho? Alguém aqui já sentou? Não? Alguém já fez alguma viagem astral e foi a algum planeta sobrenatural? A jovem já foi? Para ouvir Jesus falar? Para ouvir algum pastor falar? Alguém aqui já foi? Mas alguém aqui senta nesses bancos e ouve essa mensagem espiritual poderosa que dá vida eterna? Sim ou não? Que região é essa daqui? É carnal ou é espiritual? É uma região o quê? Espiritual, porque aqui está sendo ministrado vida ao Espírito.
Aprenda, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a região espiritual é essa daqui, aonde Deus é Senhor, é adorado, aonde Ele tem morada em nossos corações, onde nós nos regozijamos com a Sua palavra. E às vezes as pessoas querem regiões espirituais. Eu quero fazer uma viagem astral. Está cheio de louco aí nesse mundo, que não assimilaram a palavra de Deus e ficam aí querendo ver anjos, arcanjos, querubins, e se eles vivem em uma dimensão fora da nossa. São seres que foram capacitados para viver em uma outra dimensão, tanto que quando eles vêm para cá, eles passam por um processo chamado teofania. É a capacidade que anjo, arcanjo, querubim, serafim, seres celestiais têm de assumir a forma humana, até mesmo comer e beber, como comer e beber com Abraão lá. Eles têm esse poder, mas o pastor Américo não tem poder de se transformar e entrar nessa dimensão espiritual. Não tem. Mas um dia eu vou receber esse poder. Quando? Quando nós passarmos pela glorificação do corpo. Os que estiverem vivos e os que estiverem mortos serão ressuscitados. E num piscar de olhos, todos juntos seremos transformados e receberemos um corpo como ele. Mas não é para ficar andando por aí não, é para estar com ele para sempre. Glória a Deus. Então isso é evangelho. Isso aqui é região espiritual. As pessoas preferem estar no cinema do que nessa região espiritual. Aí vem dizer para mim, não, irmão, eu sou espiritual, né? Não estou falando diretamente para ninguém que está aqui, por favor. Às vezes o indivíduo não é aluno da EBD, ele não gosta da região espiritual. Ele não vem aos cultos de doutrina, ele não gosta da região espiritual. Ele gosta do espírito de Filipos, aonde as pessoas vêm. Estou vendo, Deus está me revelando. Uma vez eu como pastor, a minha igreja, que eu ensinei na palavra, os irmãos estavam me cobrando. Pastor, fui num culto e lá tinha cortador de cana, tinha aviãozinho espalhando. Eu falei, irmão, Aí eu fiquei quieto, eu fiquei como pastor humilhado com aquilo. Minha esposa lembra, ela lembra disso aí, está até querendo chorar. Pensei que você está assistindo dor. Aí, quer dizer, até ela lembra disso. Aí eu falei para ela, deixa na América. Eu falei, não vou falar nada. Esperei passar umas 2 semanas. O céu está me olhando com o olho regalado, né? Aí um dia eu abri o culto, né? Culto de sexta-feira. Ela lembra disso. Aí eu botei uma chave assim, a chave no meu culto. E comecei, irmão, por favor, não se escandaliza não, porque eu sei falar em língua, eu falo quando eu quero. Aí eu comecei, mas não vou falar por respeito ao meu irmão aí que é pentecostal e ao Espírito Santo está aqui. Eu comecei, meu irmão, mas eu larguei. E os irmãos começaram, ela lembra, eu peguei e falei assim, irmã, terra, chão, e batia mesmo. Eu fiz um teatro, tá vendo uma chave, levanta a mão, irmã, levantou a mão, ficou tremendo lá, parecia até que estava dando um choque, e pegou, pega a chave, ela pegou a chave, eis aí a tua vitória, terra! E a minha mulher, com a cara igual tá aí, me olhando assim, ó, que ela sabe que não tem nada a ver com a médico, não tem nada a ver. Aí de repente eu falei, tô vendo o inverno, tá aqui voando. Irmão, a igreja estava cheia, irmão. Os irmãos começaram a pular e eu ficava só olhando para eles, e sério olhando, igual eu estou conversando com vocês aqui. Foi um tal de irmão pular, irmão sapatear, e pega o envelope, e todo mundo levantava a mão. Sabe o que é isso? Mesquinhez. Só penso na minha vitória, mas estou descompromissado com essa palavra. Eu quero ser abençoado com a casca e tudo. Eu não quero compromisso com a verdade. Eu não quero pagar o preço de santificação. Eu quero ser abençoado. Jesus não é abençoador. Jesus não faz negócio com a palavra dele. Quando você começar a aprender isso, você vai ser próspero. Você vai ser próspera. Eu dei chave, envelope para todo mundo, o culto todo. Eu preguei aquela pregação que o pessoal gosta de ouvir. Quando eu fui encerrar o culto, tirei a oferta, fiz tudo. No final do culto eu falei assim, eu mudei de voz, eu falei, irmão, vocês viram isso aí? Gostaram do culto de hoje? Todo mundo, amém, pastor, que bênção. Eu falei, aí caiu, desabou tudo. Eu falei, irmã, recebeu chave? Quem recebeu envelope aqui? Eu falei, ó, tudo mentira. Ela lembra disso, minha esposa, não foi?
Falei, ó, tudo mentira. Não dei chave para ninguém, Deus não deu nada para ninguém, Deus não deu envelope para ninguém, tudo mentira. Aí, que é isso, pastor? É mentira. Falei, vocês precisam de aprender a palavra de Deus. É isso que vocês estão tendo quando vocês vão para este lugar, mas não querem vida com o Espírito, não querem receber a transformação da palavra. O Espírito Santo não foi dado para dar envelope a ninguém, para dar chave a ninguém. O Espírito Santo foi dado para dar vida eterna. E a vida eterna fala de uma transformação tão grande no indivíduo, que tudo que está à volta dele é vosso. Aonde vós botares a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Aonde você colocar a sua mão, eu vos tenho dado. Aí o indivíduo quer bênção, com a vida toda desconcertada, só pensando no lucro, quer mostrar casa bonita, carro bonito, para dizer que foi mais abençoado do que o outro. Não existe isso no cristianismo, não. Cristianismo existe compromisso com essa palavra, com as pessoas não querem ter. Paulo está escrevendo aos Efésios para que eles pudessem recordar de onde eles viveram e aonde eles estão e aonde eles vão estar. Eu vivia no inferno, eu era do diabo, eu estava longe, morto, afastado de Deus, mas por causa do grande amor de Deus em Cristo Jesus, Ele me deu vida, me ressuscitou para uma viva esperança. Sabe o que é viva esperança? Eu viver na prática desta palavra, desta doutrina, destes princípios, dessas regras, para que por meio dele eu me torne próspero, querido pelas pessoas. Agora o crente aceita Jesus. Estamos encerrando a mensagem. E ele se torna como cria um piolho, critica todo mundo. Ninguém presta, só ele é bom. Tá? Fica difícil, meu querido, fica difícil. Tem situações que você não dá para aceitar, mas tem outras que você pode melhorar. Então o que eu quero dizer para você, lembre-se quem você era, quem você é e quem Deus está dizendo que você vai ser. Eu era um homem morto e delito de pecado. Quando eu fiz o voto de fidelidade a Cristo, quando eu aceito Jesus, quando eu falo assim, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Esse voto lá, esse voto está implícito ali, não explícito. Explícito é aquilo que você fala, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quando você faz isso, implícito nisso está dizendo, eu vou amar a tua palavra, eu vou te amar. Quando eu amo Deus, eu amo a palavra. Quando eu amo Deus, eu venho aos cultos de ensino. Quando eu amo Deus, eu não falto meus cultos. Quando eu amo Deus, eu amo culto de doutrina. Quando eu amo Deus, eu ouço homens de Deus e tenho os ouvidos com um diapasão espiritual afinado, para não ser enganado pelo espírito de Filipos, que é o que mais está enganando hoje aí. Eu fiz isso na igreja onde eu pastoreava, que eu estava a ponto de perder metade do rebanho para uma porta que se abriu lá, só para nós encerrarmos. Minha esposa lembra. Um mês depois chegou uma garota, duas, uma pior e uma mais ou menos. Ela lembra. A menina entrou com o braço todo torto, porque fizeram lá um culto de poder, caiu no poder e o braço dela ficou torto, e a outra perdeu, ela não tinha movimento do lado, não sei se era esquerda ou direita. Eu falei, meu Deus, mas que poder de Deus é ela? Lembra, tá aí minha esposa aí. Aí eu falei, traz aqui para mim, traz para mim. Ah, vou trazer, minha filha tá. Eu falei, traz para mim. Aí trouxeram, botaram lá. Como eu fiz um bom seminário, tive bons professores, eu olhei para a menina e falei, Senhor, que o Espírito Santo, ele dá discernimento. Eu olhei e falei, Senhor, o que está vendo aqui? Aí Deus falou para mim lá no meu interior, ela passou por uma hipnose, ela foi hipnotizada. Eu falei, com certeza, chamei ela. Aí, como que eu tratei ela? Eu falei assim, Maria, eu dou um exemplo que eu não lembro do nome da menina. Falei, Maria, olha para mim. Ela olhou para mim com aquele olhar assim meio... parecia que estava bobalhada, toda... Eu falei assim, você pode agora comigo? Olha só, hein? Você que está aqui no banco e você que está aí na tua casa. Falei assim, você pode agora comigo lembrar? Eu quero que você feche os seus olhos e só ouça a minha voz. Ela fechou o olho dela e eu falava com ela assim, lembra? Há um mês atrás, há 15 dias atrás, quando você estava boa, legal, com a tua casa, varrendo, tua mãe falou que tu ajudava ela, tu estava perfeita. Eu quero que você lembre de você perfeita. Você pode lembrar? Ela, posso.
Você pode sorrir comigo por isso? Ela sorriu assim mesmo. Eu falei, não, fica tranquila. Lembra de você varrendo, lavando, correndo, brincando com as tuas amigas, indo na padaria para a tua mãe. Eu quero que você se veja perfeito. Você tem a capacidade de se ver perfeita como você era? Ela balançou a cabeça e eu falei, então vê, você é perfeita nos braços, perfeita nas pernas, você é toda perfeita, você é uma moça bonita, cheia de saúde, você é perfeita. Olha nos teus olhos. Ela abriu o olho, eu falei, mexe o teu braço. Na hora, a mãe começou a chorar, glorificar. Tu lembra disso que eu fiz com a menina lá? Fica as duas. Elas passaram por uma hipnose dentro do local onde lá o fogo caía. E não foi só ela não, teve muitas outras. Aí eu falei assim, ó, mesmo daqui que for para lá, que voltar assim, com defeito físico, vai ficar com defeito físico até ficar bom. Pode durar 1 mês, 30 dias, 6 meses, tu vai ficar para tu aprender. Ninguém entrou mais lá. Por quê? Aprenderam de maneira doída. Entendeu? Então toma cuidado. Na onde você está indo buscar, né? Vou na fonte beber água pura. Cuidado, porque a fonte pode ser salobra, pode ser uma fonte que vai te jogar no inferno. Então que Deus te abençoe. Paulo escreve aos Efésios, e a escrita aos Efésios é para a igreja que já está fundamentada na verdade, mas se tu ler, você está vendo que Paulo está trazendo à memória o que Deus fez, quem eles eram, o que eles se tornaram e para onde eles iriam. O que nós éramos? Mortos em delitos e pecados. O que nós somos? Gerados filhos de Deus, para se alimentar do melhor de Deus, palavra, porque nós temos um céu de glória para morar, para viver eternamente. E esse céu de glória começa agora. Quando você começa a se alimentar dessa palavra, a tua casa muda, a tua vida muda, você muda, tudo à tua volta muda. Independente do que o diabo tem feito no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida econômica, independente. Tem mais, minha mãe sempre me ensinou isso, mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Ele não tem condição de levar nada seu, só se Deus permitir. Se Deus permitir, porque Ele vai dar muito mais. Que o Senhor possa te abençoar. Eu vou encerrar essa mensagem com a leitura no capítulo 2 de Efésios, o versículo 1. Ele, o Senhor dos Exércitos, o nosso Cristo bendito, vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais, antes, outrora, segundo nós andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que opera agora nos filhos da desobediência. Então nós éramos, não somos mais. O que somos, filho, para viver uma bendita esperança, porque nós vamos morar na eternidade com o nosso Pai. Deus te abençoe rica e abundantemente. Você que trouxe a sua oferta, você pode vir ofertar ao Senhor de todo o seu coração. Pastor Mário, pode dar um pix depois? Pode, depois a irmã passa. Pode passar. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Pastor Jorge, ora pelas ofertas. O irmão Celso vai orar pelo término do culto, pedindo Deus para abençoar o povo que está em casa, que tem pessoas nos assistindo. Pode orar, pastor, vem para cá, pega o gasofilácio, dom que é pequenininho, vira o Yeshua lá para o povo, isso, e ora, apresenta a Deus. Senhor, nesse momento apresentamos a Ti, a todos os ministros ofertantes da Tua obra. aleluia. Poderoso Senhor, nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta adoração. Em nome de Jesus, Bendito seja abre o o portão Senhor. que tem porta. Aleluia. Abençoa, guarda e proteja, Senhor, a vida financeira dos Teus servos. Em nome Aleluia. de Jesus, nos agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Celso, para orar pelo término do culto, quero convidar você para fazer, para me dar. Oh, glória! Oh, Jesus, obrigado pela bênção. Bebe água aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida. Nós vamos terminar nosso culto, termina 8h40, às vezes ele termina mais cedo,
mas é de acordo com o que o Espírito dá. Quero convidar você para participar do nosso culto. Nós estamos começando o nosso trabalho aqui, ainda somos poucos, mas a nossa comunidade na internet, né, no Facebook, né, irmão Celso, tem crescido muito. Para você ver, o nosso Facebook já estourou, tem 5.000 pessoas. A última vez que eu vi estava 5, às vezes sai 4, 5, sai 30, mas entra mais 30, daqui a pouco, outro dia, mês passado, não tinha como botar, eu tinha que administrar o Facebook. Aí alguns saem mesmo e outros entram, às vezes eu vou lá, tem 4.955, quase 5.000. Aí eu aceito alguns, encerra, não dá para botar mais e tem gente às vezes querendo entrar. Por quê? As pessoas estão salvando as nossas mensagens. Estamos em 42, né? 42 ou 45 grupos que nós compartilhamos as nossas mensagens. A maioria dos grupos aceitam todas elas e as pessoas gostam muito. Quero convidar você para fazer parte, né, do nosso Face, para fazer parte aqui do nosso culto. Também você está em casa, vendo o nosso culto, está desviado, afastado, desanimado, ou está querendo ter um espaço para servir o Senhor. Aqui nós temos espaço. Precisamos de pessoas aqui para trabalhar conosco na área da evangelização, na área de pequenos grupos, na área de grupo jovem, na área de grupo de varões, na área de escola bíblica, tudo. Nós estamos aqui começando o trabalho pela fé. E eu convido você para ser um desbravador, né, irmão Celso? Que aqui é trabalho de bravar a terra. Aqui é para você falar assim, não, ó, Deus faz milagre, Deus opera milagre. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te abençoar. É Rua Aquitânia, lote 16, quadra 6. Venha participar aqui no bairro Califórnia, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Nosso irmão Celso vai orar pela mensagem que vai atingir teu coração e pelo término do nosso culto. Depois eu estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, te agradecemos, te glorificamos, te bendizemos pela oportunidade e privilégio de ter, meu Pai, essa porta aberta, onde o Senhor permite que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações aqui presentes, assim como de tantas pessoas que se colocam diante do Senhor através desse veículo que é a internet. Que o Senhor possa alcançar a todos. Amém. E que mediante a nossa fé, que o Senhor possa tocar e abençoar, abrir portas, curar feridas no coração. Amém. Pessoas que têm algum problema, Senhor, mas que têm visto na Tua palavra a esperança de ter novamente a sua vida transformada e abençoada. E aquela pessoa, Senhor, que por algum motivo esteja até desviada, por algum motivo, uma insatisfação que seja, que o Senhor possa, através dessa palavra, tratar e abençoar, para que todos nós possamos permanecer na fé e no amor de Deus. Aleluia. Entregamos esse culto e a vida de todos aqueles que neste culto estão participando agora, quanto àqueles que participarão em outros momentos quando esta mensagem for passada. Que o Senhor possa alcançar a cada coração em o nome, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 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 Vamos fazer assim com as mãos. Que a graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo culto. Um abraço.